Olá, bom dia, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Família da Luz. E hoje nós vamos conversar sobre dois capítulos de Levíticos e que são extraordinários. Um deles fala da consagração e da primeira atuação de Arão e seus filhos como sacerdotes e exercendo a função de sumo sacerdote. E o segundo, que é logo em seguida, mostra como dois destes filhos, os mais velhos, os dois mais velhos, quebraram a aliança com Deus e foram castigados de uma maneira terrível. Nós vamos analisar esse tema. Eu quero orar com você nesse instante, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Querido Deus, eu quero colocar diante de Ti a Tua palavra, a Tua unção, te pedir que o Senhor nos abençoe, ó Pai, ao abrir a Bíblia e estudar este caso tão emblemático, tão importante do Antigo Testamento, que vai ter consequências muito sérias para a nossa vida espiritual. Ajuda-nos, abençoa-nos, dá a Tua iluminação que vem do alto para o Teu servo e para os Teus servos que estão aqui estudando juntos a Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, vou compartilhar aqui com vocês essa tela. O nosso tema é justamente esse: fogo estranho. Fogo estranho. Nós estamos falando aqui de uma passagem dramática do Antigo Testamento, que fala da morte dos filhos de Arão. Nadab e Abiú são castigados por Deus, porque levaram ao altar do Senhor um fogo estranho. Mas para que a gente possa entender isso, a gente precisa começar no capítulo anterior. Isso se encontra no capítulo 10 do livro de Levíticos, mas nós precisamos começar no capítulo 9, né? E nós vamos conversar no capítulo 9 sobre o fogo que vem de Deus, sobre o fogo que o Senhor envia. E no capítulo 10, sobre o fogo estranho, fogo que não vem do Senhor. E para isso, nós vamos abrir a palavra de Deus, lá no capítulo 9 de Levíticos, que é o nosso texto base. Nós vamos juntos aqui ver Levíticos, capítulo 9. Deixa eu me achar aqui e vamos colocar aqui diante dos irmãos esse. Então, está aqui. Levíticos, aqui está em Apocalipse. Deixa eu colocar aqui o texto que nós vamos ler, que é justamente Levíticos, capítulo 9, que fala, você vê que já está todo marcado o texto aqui na nossa Bíblia Revista e Atualizada, que fala justamente da consagração de Arão. Arão foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote tinha por função representar, como nós já vimos em lições anteriores, representar o povo diante de Deus. Então, foi escolhida a família de Arão. Depois da família de Arão ter sido escolhida, os seus filhos também. Então, neste texto, nós temos aqui a consagração. Eles são colocados pela primeira vez para oficiar diante do povo. Vamos dar uma olhada nesse texto, que diz assim: ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado. Então, olha aqui, oferta pelo pecado. E um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Note, um primeiro passo de sacrifício. Depois, dirá aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. Ok? Então, uma segunda oferta. Uma primeira oferta, uma segunda oferta. E um boi e um carneiro por oferta pacífica. Terceira oferta.
para sacrificar perante o Senhor. E uma quarta oferta de manjares, quer dizer, de alimentos, amassada com azeite, era flor de farinha, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. Chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto. Faze a expiação por ti, em primeiro lugar, a primeira oferta, e pelo povo, a segunda oferta. Depois, faze a oferta do povo, note, por ti, pelo povo, a oferta do povo, que é a oferta pacífica e expiação por ele, como ordenou ao Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar, e a partir daí nós temos todo o movimento de oferta e tal, que eu vou deixar para você ler com bastante calma, para a gente poder voltar aqui ao nosso texto, né? Então, deixa eu me achar aqui, onde é que está? Aqui. Então, você está vendo aqui. O primeiro capítulo, o capítulo 9, nos fala deste fogo, né? Nós acabamos de ler o que aconteceu. O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo o que Moisés havia mandado. E todos se reuniram ali na presença de Deus, o Senhor. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que vocês fizessem isso, a fim de que a glória dele apareça a vocês. Então nós temos aqui qual é o caminho para o povo chegar até Deus e para que a glória de Deus se manifeste. Qual é esse caminho? Né? Então, esse é o caminho para o fogo de Deus que salva. E você vai entender por que eu estou dizendo que esse caminho é para o fogo. Porque há uma série de elementos que envolvem o fogo. Aqui é interessante, no livro de Levíticos, aparece a palavra fogo pelo menos 30 vezes. Pelo menos 30 vezes aparece só no livro de Levítico a palavra fogo. Por quê? Porque todas as ofertas eram feitas perante o fogo que representava justamente a presença de Deus. Ok? Há fogos que são ateados pelos sacerdotes de acordo com a ordem de Deus, né? Então, são 4 etapas que nós vimos ali para que o povo pudesse comparecer e chegar a Deus. Essas etapas são etapas de aproximação de Deus. A primeira etapa é a oferta pelo pecado do sacerdote. O sacerdote não podia comparecer diante de Deus sem que se fizesse uma oferta pelo seu pecado, porque ele era pecador. E não é pelos pecados do sacerdote, mas é pelo fato de que o sacerdote é pecador e, portanto, produz pecados. A oferta não é pelos pecados individuais, a oferta é pelo pecado raiz. Na Bíblia, sempre que você encontra a palavra pecado e pecados, principalmente na carta aos Romanos, você percebe uma diferença entre essas duas palavras. Pecado diz respeito à natureza humana que foi corrompida e, portanto, tudo que ela produz é mal. Pecados são o resultado dessa natureza corrompida. Então, olha o que acontece. O sacerdote tem que oferecer um holocausto, que é uma oferta que se queima toda diante do altar. É uma oferta de consagração total. Não sobra nada. Inclusive, as partes internas e as partes externas. A carne e o couro é queimado totalmente. É para dizer, olha, eu me entrego totalmente a Deus porque eu sou pecador. O interior e o exterior. Depois, o povo fazia uma oferta parecida, mas pelo pecado do povo, pelo fato de que o povo é pecador e de que o povo estava
cheio de pecados diante do Senhor. Então, o sacerdote purifica-se a si mesmo e depois ele purifica o povo. Então, são duas etapas de sacrifícios. A primeira etapa são os sacrifícios pelo pecado dos sacerdotes, dele e de seus filhos. Sem isso, ele não pode comparecer diante de Deus. Então, ele vai lá e faz o sacrifício pelo pecado do povo. Sem isso, o povo também não pode comparecer a Deus. Uma vez que o povo também foi purificado, né, através de um holocausto, de uma entrega total, é feita uma oferta de paz, que consiste de animais, e desta vez os animais não são consumidos totalmente. Uma parte é dada para Deus e consumida, gordura e algumas partes. A outra parte é para que o sacerdote se alimente com seus filhos no lugar santo, e para o qual o povo também é convidado a participar. É uma oferta de paz. Por quê? Porque o pecado do sacerdote foi expiado e o pecado do povo foi saciado. E nós temos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, né, diz assim, por meio de Cristo, pois temos, vamos dar uma olhadinha aqui, está aqui em Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, deixa eu aumentar aqui também um pouquinho das letras, né? Tá aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que Moisés disse? Se vocês fizerem isso, que o Senhor está mandando, vocês verão a glória de Deus. Aqui está dizendo que por meio de Cristo, nós podemos pela fé, temos paz com Deus, então oferta de sacrifício pacífico, e podemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, e aí vai justamente um processo de o processo aqui pelo qual a santificação vai se processando. Então, olha só, temos paz com Deus, ok? Depois de ter paz com Deus, deixa eu achar aqui, vem a oferta de manjares, que é de alimento. Essa oferta de manjares era, parece, eu errei a palavra, mas é a oferta de manjar, de alimento. Esta oferta de manjar, ela era feita para que o povo se alegrasse na presença de Deus. Então, note, o pecado do sacerdote foi limpo, o pecado do povo foi limpo, estabeleceu-se a paz, oferta de paz, e aí estabelece-se a refeição comunitária, que é simbolizada como uma oferta de alegria e comunhão com Deus e com os homens. Então o povo se junta e comem juntos, e ali há muita alegria e muita satisfação. Percebeu? Aquele texto nos conta do ritual de aproximação, onde a expiação pelo pecado é feita. Então isso nos lembra que o sacerdote, em primeiro lugar, precisa se purificar do seu pecado e dos pecados que cometeu. Este pecado diz respeito a essa natureza pecaminosa que nós temos. E os pecados são os atos que nós praticamos em decorrência deste pecado natural, que é o pecado original. Primeiro a se santificar é o sacerdote. Por isso Cristo viveu uma vida de santidade. E por isso também Cristo se batizou para se identificar com o nosso pecado, embora ele não tenha nascido com a corrupção original do pecado. O Espírito Santo o envolveu para que ele não tivesse o pecado da raça humana, embora ele tenha assumido ao nascer a culpa da raça humana.
ele se identificou conosco, se batizando, aquele batismo de arrependimento, ele que não precisava. Então, ele se consagrou para ser o novo sumo sacerdote. Pois bem, o povo também precisa se purificar. E aí é que é oferecido o Cordeiro de Deus pelo pecado do povo. Quem é o Cordeiro de Deus, né? Que vai tirar o pecado e os pecados, que vai nos purificar da nossa pecaminosidade e vai apagar, justificar os nossos pecados, que diz lá em Romanos, justificados, pois, mediante a fé. Mas é fé, a fé que salva? Não, a fé nos dá acesso à graça que Deus nos deu, e a graça só pode ser usufruída por nós porque o sacrifício perfeito foi feito. Ele é o sacrifício perfeito. Ele foi feito de uma vez por todas. Não há mais necessidade desses sacrifícios no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o povo se identificava com o animal. Ele punha as mãos sobre a cabeça do animal para dizer, olha, esse animal me representa. E por isso o animal era morto, era sacrificado e era queimado totalmente diante de Deus, para dizer, olha, eu pertenço totalmente ao meu Deus. Aí, então, estabelece-se a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através das ofertas pacíficas. Deviam ser comidas pelos sacrificantes, pelo sacerdote e pelos adoradores. Percebeu? E aí, então, vinha a paz, a alegria, a celebração, o resultado. Alimentos para a refeição de alegria. Era uma refeição de comunhão, que no Novo Testamento é simbolizada pela ceia do Senhor. Percebeu? Olha o que aconteceu. Vamos dar uma olhada aqui. O que aconteceu lá em Levíticos 9. Nós vamos ver a partir do versículo 20, depois que todo o ritual é feito, mais ou menos, diz assim, olha, depois Arão levantou as mãos e abençoou o povo com a bênção araônica. Olha que diz aqui a bênção, né? Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-ei, o Senhor te abençoe e te guarde. Você foi purificado. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, porque ele perdoou o teu pecado por misericórdia. Então, o brilho do rosto de Deus vai estar sobre você. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Quando Deus fez isso, olha o que aconteceu. Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu. Ele desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então, olha que coisa maravilhosa. Depois da bênção, depois que todo o caminho do sacrifício foi feito, o próprio Deus mandou fogo do altar, fogo do alto. O fogo desceu do céu sobre os holocaustos, consumiu os holocaustos e a glória do Senhor apareceu. Então, perceba, este caminho é o caminho da salvação. Ele é representado aqui justamente por esse processo, a purificação do sumo sacerdote, a purificação do povo, o estabelecimento da paz e a celebração da paz. Aliás, a palavra alegria que aparece nesse texto é a primeira vez que aparece na Bíblia.
É a primeira vez, desde Gênesis, Êxodo, Levíticos, este Levíticos 9, 24, é a primeira vez que a palavra alegria, que significa saltar de alegria, rejubilar-se, é uma alegria incontida, é uma alegria extraordinária. Esta alegria é a alegria da salvação. Esta é a alegria do povo. Olha só, depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu a mão sobre o povo e o abençoou. Então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada. Quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E olha, o fogo desceu do alto e consumiu os sacrifícios, os holocaustos, e o povo pulou de alegria, o povo rejubilou, o povo começou a gritar e a cantar, e muitos colocaram, né, aquele jeito que os muçulmanos fazem de se jogar no chão e colocar o rosto no chão para dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eles viram a manifestação da presença de Deus neste processo de perdoar os pecados e de purificar o povo para a paz e para a alegria. Quais são as duas coisas que são provenientes, então, desta purificação, desta expiação, dessa propiciação? Esse é o significado da palavra propiciar-se. Deus foi propício ao povo. Por quê? Porque o povo seguiu as etapas que Deus havia estabelecido. Tem que se consagrar o sacerdote, o povo precisa de purificação, é feita a paz é celebrada e a glória do Senhor se manifesta após a bênção de Arão. De repente saiu fogo da presença do Senhor e devorou a oferta queimada e a gordura que estavam no altar. Ao verem isto, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Ok? Então percebam, esse era o processo que o sacerdote deveria fazer. No dia do perdão, este era o sacrifício. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando o pai de João Batista, né, que é Zacarias, o sumo sacerdote, ele foi até o povo, ofereceu o sacrifício por si, pelo povo, e ele entrou no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, e lá dentro ele teve uma visão da glória de Deus. O anjo de Deus apareceu. Faltava a parte dele sair para que o povo pudesse rejubilar, só que o povo começou a ficar preocupado porque ele não saía. O que aconteceu já outras vezes, do sacerdote entrar e lá dentro ele ser morto, ele ser consumido diante do Senhor. Isso foi o que aconteceu com Nabade e Abiú. Exatamente isso. Não sei se é Nabade ou Nadab. Vamos ver isso agora. Foi o que aconteceu com eles. É Nadab e Abiú. Eu escrevi errado aqui. Olha só. Terminou o capítulo 9 com o povo se rejubilando e tal. Começa o capítulo 10. Deixe-me pôr aqui, peraí, perdão. Levíticos, capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Os dois filhos mais velhos. Os dois sacerdotes. Eram 4. Arão, o pai, e mais 4 filhos. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este, incenso. Aparentemente, eles estão fazendo o que era preciso. E trouxeram fogo estranho. Aquele fogo que caiu, ele foi mantido aceso. Aquele fogo era o fogo que tinha vindo da parte de Deus. E esse fogo não podia se apagar. Há um texto que diz que o fogo tem que estar continuamente diante do Senhor.
E por quê? Porque esse fogo veio de Deus. Quando se pegava para fazer o sacrifício, você pegava aquele fogo que estava no altar. Foi o fogo, por exemplo, quando Isaías foi ao templo, né? Disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e sua glória cobriu o templo. Ele viu a glória do Senhor. E aí, então, ele disse assim, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei da glória. Então ele falou, eu vou morrer. Ele deve ter lembrado da história de Nadab e Abiú. Mas Deus, o que ele fez? Mandou que um querubim viesse com uma tenaz e pegasse o fogo do altar, uma brasa do altar, e com essa brasa ele tocou nos lábios de Isaías e disse, pronto, teu pecado foi purificado. E agora você vai falar em meu nome. Você vai agir em meu nome. Então percebam que o fogo que vem de Deus, ele purifica, ele transforma, ele cura, ele restaura. Mas para ter acesso a esse fogo, você precisa ter essas etapas cumpridas. E Nadab e Abiú não fizeram isso. Eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Alguma coisa eles fizeram, eles não seguiram o processo de purificação. Eles podem ter comparecido diante de Deus sem a purificação. E aí, meu irmão, minha irmã, olha o que diz aqui. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou, ele ficou quieto. Pior, então Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, que eram parentes também, eram levitas, mas não eram sacerdotes, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés, e essa para mim é a parte mais difícil, olha, Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar, os mais novos, não desgrenheis os cabelos, aqui tem no versículo, depois, deixa eu aumentar aqui o tamanho desse texto, da nova tradução aqui, para ficar maior, e a gente poder ler, olha só, depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar, todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou. Todos. Mas vocês não deixem de pentear os cabelos, que era sinal de luto, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Vocês não vão chorar os seus irmãos. Meu Deus, que tragédia, que coisa é essa? Se fizerem isso, vocês morrerão. E o Senhor ficará irado com todo o povo vai sofrer. Não se afaste da entrada da tenda sagrada para que não morram, pois vocês foram ordenados com azeite sagrado de Deus. O azeite representava o Espírito Santo, o Senhor. E os três fizeram o que Moisés mandou. E aí então o Senhor disse a Arão, nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, entre o que é impuro e o que é puro. E devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por intermédio de Moisés. Depois disse Arão, a Eleazar e a Itamar, os dois filhos de Arão que ainda estavam vivos. Peguem a farinha de oferta de cereais que sobrou das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor, e façam com ela pães sem fermento. E comam esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Comam os pães no lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecido a Deus que pertence a vocês e aos seus filhos.
foi isso que o Senhor me ordenou. Então, notem bem, estes dois sacerdotes foram castigados por Deus. Por que eles foram castigados por Deus? Vamos dar uma olhada? Olha só. Então, Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta. Deus não aceita nenhum outro caminho para a salvação, a não ser através daquele que ele estabeleceu. A morte do seu próprio filho, o sacrifício de Jesus Cristo. Qualquer um que tente chegar-se a Deus sem que seja por meio de Jesus Cristo, não vai ser aceito. E vai experimentar o fogo de Deus, mas não o fogo purificador, não o fogo salvador, mas o fogo destruidor. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. O que eles fizeram em termos teológicos? Olha só, agiram fora dos preceitos de Deus, não seguiram o ritual dado por Deus. Todas as vezes que nós não agimos de acordo com a vontade de Deus, nós trazemos fogo estranho diante do Senhor. Querer ser salvo através das obras, querer ser salvo através de outros rituais, querer até repetir os sacrifícios do Antigo Testamento como se Jesus não tivesse feito sacrifício nenhum, é pisar aos pés, isso está lá em Hebreus, é calcar aos pés o Filho de Deus. É como se nós o estivéssemos crucificando novamente. Eles não se purificaram ao comparecer diante de Deus. Eles não puderam fazer essa purificação. Por que será, né? Eu fico pensando, o que passou na cabeça de Nadab e Abiú? Será que eles queriam, né? Eu acho que eu tenho que depois trocar aqui, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eu tenho a impressão que eles viram a glória de Deus, eles viram a manifestação e falaram, que bacana, eu vou fazer isso acontecer de novo. Nós vamos ser famosos diante do povo. Talvez eles tenham feito isso por orgulho. E sabe o que eles causaram? Tristeza. Tristeza à família que não pôde nem ter luto por eles. E tristeza ao povo. Porque o povo ficou desolado depois daquela alegria imensa de ver o fogo descer para consumir as ofertas. Dessa vez o fogo desceu para destruir os pecadores. Sabe, eu fico ouvindo muitas vezes as pessoas dizendo assim, não, a nossa igreja é uma igreja de fogo, eu quero que venha fogo do Senhor, eu quero que venha fogo do Senhor. Meus irmãos, cuidado, cuidado. O fogo do Senhor, ele vem naturalmente quando nós cremos em Jesus, quando nós procuramos santificar a nossa vida, quando nós buscamos ao Senhor e buscamos as leis de Deus, quando nós caminhamos no caminho da santidade que Deus nos deu, que é a santificação. E aí, então, o resultado é o fogo da presença do Senhor, mas é um fogo que aquece, é um fogo que traz vida, é um fogo que, como no dia de Pentecostes, desce sobre os adoradores e pousa sobre as cabeças, fazendo com que as pessoas fiquem cheias do Espírito Santo. Agora, tem muita gente querendo fazer fogo artificialmente, querendo fazer milagre artificialmente, querendo fazer com que Deus o obedeça. Toda vez que você tenta controlar Deus, manipular Deus, você acha que acendendo o seu foguinho lá, botando incenso, chega diante de Deus e Deus vai fazer a sua vontade para você ser adorado pelo povo. Cuidado! Tem muita gente fazendo isso hoje em dia. Tem muito fogo estranho sendo apresentado diante do povo. Olha só, a unção que não vem do alto destrói. Essa falsa unção. Eu sou...
aquela cara de piedade, aquele jeito, oh, eu vou... a gente tem exemplos horríveis disso acontecendo ao nosso redor. Tem pastores que estão sendo presos, tem pastoras que estão sendo presas. Desculpem mencionar esse assunto, mas aquela pastora que foi acusada e tal, nas suas mensagens do WhatsApp, estava dizendo assim, olha, eu não vou me divorciar dele porque isso vai trazer escândalo para o evangelho. Vão matá-lo. Isso parece os sacerdotes da época de Jesus, que se reuniam. Eles se reuniram com os fariseus, com os herodianos, que eram inimigos mortais, para planejar a morte de Cristo. Percebam o que acontece quando a gente quer fogo, mas sem seguir o projeto de Deus para a nossa santificação. Essa unção que não vem do alto faz a destruição. Olha o resultado. O fogo veio e consumiu, matou os dois, e depois eles tiveram que ser carregados, mortos, para fora do arraial. O seu pai não pôde ter luto, não pôde fazer o funeral direito. Os seus irmãos não puderam, de maneira nenhuma, nem chorar. O povo chorou. E o povo chora quando vê o servo de Deus caindo, quando vê o servo de Deus sendo castigado, quando vê um pastor, uma pastora, um padre, um líder espiritual, até de outras religiões. Estava vendo aquela história do João de Deus. Meu Deus, que angústia que eu senti. Tanta gente que acreditava naquele homem. Isso é fogo estranho. Não é o fogo que vem de Deus. Da santidade de Deus para a nossa santificação, aí sim, quando o sacerdote comparece diante da glória de Deus e age de acordo com a vontade de Deus, aí sim, ele está agindo conforme a santidade de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Moisés disse a Arão, foi isso que o Senhor quis dizer quando disse, os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Arão não disse nada. Ficou quieto. Não pensem vocês que isso é só a justiça do Antigo Testamento, não. Muita gente fala, mas isso aí já passou, graças a Deus. Isso é Antigo Testamento. Olha o que diz aqui. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Sabe onde está escrito isso? Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Está lá em Hebreus. E o versículo seguinte diz, de quanto maior juízo será digno ou será vítima aquele que calcar aos pés o sangue de Jesus. Quem despreza o sangue de Jesus, meu Deus, horrível coisa, esse versículo termina dizendo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O fogo estranho, ele é caracterizado, aquele fogo que não nasce do caminho da graça. Por isso ele leva à desgraça. Quer dizer, esse fogo, ele é produzido por um caminho que não é o caminho da graça de Deus, não é o caminho que busca o perdão de Deus, não é o caminho que reconhece o perdão de Deus. Eu fico angustiado porque eu vejo sendo pregado o evangelho às vezes e as pessoas não são lembradas de que elas precisam se arrepender. Quem crê verdadeiramente em Jesus tem esse sentimento de arrependimento. Mas muita gente adere à fé e passa a ser parte do povo de Deus, evangélico e tal, e continua fazendo como se a vida mudasse. E essas pessoas, muitas vezes, elas são atraídas pelo evangelho. Não, você vai ser salvo, Deus vai te abençoar, Deus vai... Que maravilha, mas antes você precisa se arrepender dos seus pecados. Que pecado?
O fogo que vem desse processo não leva à graça, leva à desgraça. Olha só, então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Deus deu todas as chances de arrependimento. Mandou um servo lá que falava do Evangelho. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes e a vegetação. E o versículo seguinte fala da mulher de Ló, que estava com o coração tão apegado a Sodoma e Gomorra que ela virou-se para trás e transformou-se numa estátua de sal. Então, olha só, este fogo vem para destruir. E ela destrói o pecado. Mas se o pecador não se arrependeu dos seus pecados, se os pecados não estão representados no Cordeiro de Deus, que é Jesus, destrói o pecador. O fogo, como demonstração de poder humano, produz tirania e ostentação espiritual. Já notou como tem gente que se acha máximo, acha que tem controle de Deus nas mãos, acha que é poderoso, que é capaz de descer fogo do céu. É gente que se dá títulos, né? Eu não sou só pastor, não, eu sou quase Cristo. É gente que gosta de ser idolatrada. Esse tipo de demonstração de poder humano produz tiranos, produz ostentação espiritual. Olha aqui, ó. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, quer dizer, Jesus foi rejeitado pelas cidades samaritanas, eles ficaram com tanta raiva que eles disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, e os repreendeu. O outro texto lá diz assim: vocês não estão entendendo de que espírito sois vós. Vocês não vieram, o Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para salvar. João e Tiago queriam fazer descer fogo do céu para destruir, porque eles não aceitaram. Eles não aceitaram Jesus. Tem tanta gente que é tão rápido em condenar, vocês já notaram isso? É tão rápido em mandar o pecador para o inferno. Gosta de julgar todo mundo. Gosta de indicar quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. Cuidado. Cuidado. Porque com a mesma medida com que medidos, sereis medidos. Fogo que não segue o processo de cura determinado por Deus não leva à purificação, mas à morte. É o luto. Foi o que aconteceu com os dois. E é o que aconteceu também lá no Monte Carmelo. Lembra do Monte Carmelo? Que havia 850, 400 profetas de Baal e 450 profetas do poste ídolo. Desafiaram, queriam matar Elias. Elias os desafiou. Aquelas pessoas estavam seguindo uma religiosidade que não era a religiosidade de Deus, era a religiosidade de Jezabel, de Acabe. O que aconteceu? Elias respondeu: se eu sou o homem de Deus, nesse caso aqui foi um outro caso, foi o dia do Monte Carmelo, logo em seguida que eu vou falar. Esse aqui foi em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que aconteceu em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 1. Olha só. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Caiu Acasias, filho de Acabe, pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-zebub. Baal-zebub é o nome que deu origem a Beuzebu. Então, Baal-zebub significa o deus das moscas. Sabe por quê? Desculpe, é feio, é horrível. Porque todas as fezes eram jogadas ali, então as moscas viviam ao redor daquele altar de Baal-zebub.
Deus de Ecrom, dos filisteus, se sararei dessa doença. Note, ele está procurando outro caminho, que não é o caminho de Deus. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, dispõe-te e sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel para ires consultar Beelzebub, Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então, note, não há cura, não há restauração, se você não procura o caminho de Deus. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e estes lhes perguntou, que há? Por que voltastes? E eles responderam, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Aí o que ele fez? Mandou o capitão com 50 soldados. Olha aqui. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. Uma ordem do capitão. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão com seus 50. E esse lhe falou, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias. Olha o arrependimento, olha a humildade. E suplicou-lhe, disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50, teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Olha aí, arrependimento, contrição, pediu perdão, pediu misericórdia. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este, assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Será por acaso, por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E assim ele morreu, segundo a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, notem como o fogo que não segue o processo de cura, que é arrependimento, busca do perdão, recrer no Senhor Jesus, não leva à purificação. Aquele capitão foi salvo. Foi salvo. Garanto que ele nunca mais quis adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. Por quê? Porque ele obteve misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus está disponível a todo aquele que busca a presença de Deus. O fogo estranho, então, é assim. Mas e o fogo que vem do alto? O fogo que vem do altar de Deus? Bom, primeiro ele é resultado do processo de Deus em curar o pecador do seu pecado. Olha aqui, quando Abraão fez aliança com o Senhor, diz assim, não, esse é de Levíticos, é justamente. E foi feito todo aquele processo, as 4 etapas, lembra? Purificação pelo sacerdote, purificação pelo povo, oferta de paz e oferta de alegria. Quando esse processo surge, a glória de Deus se manifesta. Saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto, não
o sacerdote, e as porções de gordura sobre o altar. E quando o povo viu isso, gritou de alegria. Primeira vez que a palavra alegria aparece na Bíblia, nesse sentido, e prostrou-se, rosto em terra. Então, notem, é o resultado de processo de Deus em curar o pecador do seu pecado. Qual é o processo de Deus? No Antigo Testamento eram esses sacrifícios. E agora, no Novo Testamento? É Jesus Cristo. Ele é o sacrifício perfeito. O fogo que vem do altar de Deus é resultado da habitação de Deus com seu povo. Quando lá na frente Salomão construiu uma casa e orou e buscou a presença do Senhor e fez tudo como dizia lá nos livros de Levíticos, olha assim, olha aqui que diz: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Notem, a presença, a casa da presença de Deus, quando o povo habita com seu Deus, se alimenta com seu Deus, está junto do seu Deus, o fogo do Senhor purifica e transforma, e a glória do Senhor aparece. Fogo que vem do altar de Deus é resultado também de um ministério dirigido por Deus. Este ministério, como o caso do profeta Elias, e aí vem justamente aquele texto: responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Esse era o ministério de Elias, diante dos 450 profetas, dos 400 profetas de Baal e dos 450 profetas do poste ídolo. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, lembra o que o povo fez lá no deserto? Quando eles viram o fogo descendo e consumindo o altar, eles pularam de alegria. Quando o povo viu isso, os israelitas se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse trovão até me ajudou a dar né? Só o Senhor é Deus. Por fim, o resultado da aliança com Deus. Abraão fez aliança com Deus. E apareceu um fogo também vindo do alto. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos, lá no capítulo 15 de Gênesis. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira do Egito até o rio Eufrates. Olha só, é a promessa de Deus. Por fim, meus irmãos, esta espiritualidade que Deus está procurando ver em nós. Uma espiritualidade que é representada no Antigo Testamento, mas é representada também no Novo Testamento. E o livro de Hebreus, que a gente vai estudar semana que vem, sobre esse assunto, fala disso também. Olha só, a espiritualidade de cura do ser diante de Deus produz um verdadeiro fogo. Um fogo que produz alegria. Saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Então, esta cura do ser é produzida quando há arrependimento pelo pecado, quando o sacrifício de Jesus é aplicado em nós, o sangue de Jesus é aspergido sobre nós espiritualmente, e nós temos paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E temos a esperança da glória. Olha aqui, a espiritualidade que está em comunhão com Deus faz com que o fogo do altar, lá do céu, desça à terra. Olha o que diz Apocalipse. E da mão do anjo subiu de diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou um incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra.
e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, indicação de Deus. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Esta é o caminho do fogo. O caminho pelo qual o fogo de Deus, que purifica, pode vir sobre a tua vida. Agora, cuidado. Porque se você não se for purificado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício vivo de Cristo, que Ele ofereceu a si mesmo, nós vamos ver isso semana que vem, quando nós formos estudar esse mesmo processo no livro de Hebreus. E a gente vai ver como Cristo cumpriu tudo isso na sua vida. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. E se você está assistindo isso depois da sua estreia, da estreia desse vídeo, você vai poder já assistir o próximo vídeo e estar conosco nesta série que é sobre a lei de Deus e a relação entre Levíticos e Hebreus, mostrando o tipo e o antitipo, ou o antitipo e o tipo, que é Cristo, sendo representado nas leis do Antigo Testamento. Deus te abençoe, Deus te dê muita graça. Medita sobre essa palavra, em nome de Jesus.